Fala galera, tudo bem com vocês? Klinsmann aqui, e a minha missão hoje aqui nesse vídeo é mostrar para vocês, como vocês estão vendo aqui na tela, para a gente falar um pouquinho sobre o circuito brasileiro do Campeonato Mundial de Excel, né? Ou informalmente, né, o nosso campeonato brasileiro, né? A competição oficial de Excel que a gente tem aqui no país. Tá? Vou estar passando para vocês aqui algumas informações, né? Talvez alguns já me conheçam, outros talvez não, mas tenho certeza que com a explicação aqui vocês todos vão entender um pouquinho melhor, né, esse contexto do campeonato, do nosso circuito brasileiro de Excel aqui no país e como é que isso se relaciona com o campeonato mundial. Então eu vou ficar trocando nessa visualização aqui em que eu vou estar falando mais para vocês e nesta outra aqui que eu vou estar mostrando a tela, tá? Então vou deixar o foco na tela aqui, porque o que vale agora é a informação, eu vou estar aqui falando para vocês, mas é para ser um vídeo expositivo, para que todos saiam sabendo, encorajados, né, e querendo participar aqui do nosso circuito brasileiro. Perfeito? Então é o seguinte, dando sequência, né, isso aqui é só uma fotinho minha lá nas finais do Campeonato Mundial de Excel em Las Vegas, né, Estados Unidos, agora no finalzinho, em dezembro de 2023, e vou contar a historinha aqui para vocês de como é que surgiu o nosso Campeonato Brasileiro, tá? Então, formalizando, né, o circuito brasileiro do Campeonato Mundial de Microsoft Excel, ele é a etapa nacional, ou como eles chamam internacionalmente, né, Local Chapter, ou capítulo local, né, ou seja, a gente é a extensão da operação do Mundial aqui no Brasil. Né, traduzindo, nada mais é do que o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro. Né, filiado, né, obviamente, ao Campeonato Mundial, e o Campeonato Mundial tem a chancela da Microsoft como o campeonato oficial, né, valendo, né, para que isso tudo aconteça. Tá? Explicando aqui para vocês só alguns nomes, né? Vamos de baixo para cima aqui, espero que o meu mouse apareça aí para vocês, acho que está aparecendo. A FMWC, que está aqui o logo, né? FMWC é da Financial Modeling World Cup, eles são a empresa que organiza, estrutura e toca a operação do campeonato mundial. Né? A Microsoft é a Microsoft e o Excel é o Excel. Então a gente tem a FMWC como empresa do mundial, né? O MEWC como o campeonato em si. Então o MEWC é a Microsoft Excel World Championship. E a gente tem também a FMWC Brasil, que eu estou aqui falando em nome dela, né? Dessa estrutura, dessa organização que toca a operação brasileira, essa vertente brasileira do campeonato mundial. Tá? Aqui sou eu lá no passado com a camiseta do Brasil, né? Esse aqui é o CEO, ele é o Andrew, o CEO lá do Mundial. E eu, ano passado, quando eu fui o representante do Brasil, né? Tive o melhor desempenho da América Latina, né? Claro, depois que as etapas aconteceram. Mas no momento da classificação, eu fui o único classificado do Brasil. Poderia ter tido nenhum, poderia ter tido um, dois, três. Fato é que só teve um e esse um fui eu, então eu acabei indo, recebi certa notoriedade, não é essa palavra, né, mas apareci na mídia um pouco, isso aí chamou a atenção tanto de pessoas aqui no Brasil quanto do próprio CEO lá fora, porque acho que até então não tinha tido um participante brasileiro com essa relevância. Né? Então, como eu fui para lá, já aproveitei para fazer negócios e aqui estamos falando do resultado desses negócios. Né? Para quem tiver interesse, né, aqui eu vou estar passando uma apresentação para vocês. Isso aqui é basicamente o manual do participante. Então, quem tiver interesse pode acessar o site que está aqui na tela, fmwcbrasil.com.br. Inclusive, está aqui o print, né? No momento que eu gravo esse vídeo, a gente está no início de julho e no dia 25 de julho, se eu não me engano, vai ter a etapa mensal, né? São etapas todos os meses, né? Até que aconteçam as finais. Vou explicar isso aqui também. Mas vocês podem, sugiro que entrem lá no site para ver mais informações, inclusive esse material que eu estou disponibilizando aqui, né, o manual do participante completo. Além do site que está aqui embaixo, a gente tem o canal do YouTube, que é onde a gente transmite as lives e os anúncios, né, das etapas mensais. A gente tem a competição online com narrador, com comentarista, né? Para quem não conhece o formato, acho que vai ser bem legal entender. E também o nosso canal do LinkedIn, que é ali que eu posto os classificados, as novidades, os novos cases disponíveis, né? E por mais que não esteja listado aqui, a gente também tem uma conta de Instagram, que ela não é o principal, mas a gente tem que ter todo o pacote, mas as que a gente alimenta regularmente e formalmente são essas aqui, o site, o LinkedIn e o YouTube, tá? Mas vamos trazer agora, né, um pouquinho mais para a operação. Quem sou eu, então, né, Klinsmann aqui, né, que estou falando com vocês, aqui estão os contatos, isso aqui vocês podem pegar lá do manual do participante. Eu sou o fundador da FMWC Brasil, como eu falei, eu fui o atleta, o representante do Brasil ano passado, né, nesse momento em que eu falo é 2024, então 2023 eu fui representante do Brasil, né, nas eliminatórias, no mata-mata e tal, e acabei indo lá para Las Vegas também. Eu tenho 12 anos como instrutor de Excel, a minha empresa, né, se chama Clean Aprimora. Aqui atleta representante do Brasil, e sou membro do CDT. O CDT é o Case Development Team, né? É o time de desenvolvimento de desafios
os desafios do Campeonato Brasileiro, até o momento, todos foram eu que fiz. E eu também faço parte do time que desenvolve os desafios do Campeonato Mundial. Inclusive, em julho, eu vou estar apresentando a rodada do Mundial, porque o case que vai ser utilizado, ou vai ser o alvo do desafio, é um case que eu fiz. Né? Então, tá aí a conexão como todo, né? Então eu sou uma das pessoas que toca essa operação. O Laender Alves, né? Para quem é das antigas aí conhece Excel há mais tempo, o guru do Excel, né? Que também já teve parte de outras empresas como a DataB. O Laender é uma pessoa muito imersa na comunidade técnica, né? De Excel, de Power BI, né? Então ele é cofundador, então eu trouxe o formato para cá. O contrato fechado é entre o Mundial e a minha empresa, a Clean Aprimora, mas a operação aqui é tocada junto com o Laender. Convidei ele, a gente faz parte em conjunto da organização desse formato aqui no Brasil. O Laender tem 15 anos como instrutor de Excel, comentei antes ali do guru do Excel, e ele também hoje em dia é CEO da Cubo 3 e da Escola de Dados, né? Curso de Power BI, de SQL, de Excel. O Laender tem uma gama de produtos lá para vender. E também, só voltando aqui, esqueci de falar, né? Eu também tenho um curso específico sobre o Mundial, né? Sobre ser um pro player, né? Uma pessoa que, digamos assim, usa Excel em alto nível, né? Que diferenças, enfim, né? Com um ensino focado pro Mundial, utilizando os desafios do Mundial, mas isso aqui é só um parênteses, né? Mas enfim, voltando aqui pro campeonato, né? Pro nosso circuito brasileiro, para quem que ele é? Para usuários que queiram aprimorar as suas habilidades no Excel, porque são desafios, né? Alguns a gente consegue fazer de primeira, outros nem tanto, e vocês vão ver isso com o tempo. Para usuários que desejam, né, ganhar exposição nacional e internacional, porque o campeão brasileiro vai ir, tem uma vaga garantida para o dia das finais em Las Vegas, isso já vai ser dito aqui também, né? Para quem busca por diversão, obviamente, para quem busca estar entre os melhores, afinal é uma competição que ela pode ser lida como uma competição interpessoal, do indivíduo com os outros, ou intrapessoal, do indivíduo consigo mesmo, né? E eu me ponho nesse papel porque, tanto por ter participado, eu sigo participando do Mundial, eu não posso participar do Brasileiro porque eu organizo ele, mas para desenvolver os cases eu estou sempre me desafiando para levar desafios para vocês, né? Então isso faz parte da caminhada. Por ser um circuito brasileiro, ele é um circuito para brasileiros, por mais que estrangeiros participem, eles não competem pelas vagas, pelos prêmios, nada disso, né? Mas, enfim, o campeonato é para brasileiros, usuários de todos os níveis e principalmente porque os desafios eles têm uma graduação na dificuldade. Eles começam com questões muito fáceis, depois médias, depois médio difícil, difícil, muito difícil, tem questões bônus e tal. Vou mostrar para vocês aqui na sequência. Mas é assim, né? É um desafio que vai do início até o alto nível, né? E aí, naturalmente, as pessoas que têm mais dificuldade ou mais facilidade, ou com manipulação de texto, ou com números, datas, operações, somas e tal, consegue navegar melhor a depender dos tipos de desafio e tem um desafio por mês, tá? Bom, aqui a gente está falando em julho, então esse aqui é um vídeo recapitulando, já para quem não conhece, para quem está chegando agora, né, com uma nova carga de patrocinadores que a gente vai estar trazendo aqui para o formato. Então a gente já teve uma rodada em março, que foi uma rodada inaugural, né, que não valia, a gente fez pontuação, mas foi para a gente testar o formato. Mas o fato é que desde então, abril, maio e junho já teve rodadas com seus classificados oficiais de pontuação e divulgação. Em julho a gente vai ter mais uma rodada mensal. O campeonato consiste de desafios mensais, um desafio por mês, né? Então até julho vai ter esses desafios. Em agosto vai ter a rodada aberta, onde todo mundo que não participou pode participar para a gente complementar as vagas, tá? Aqui tá só um exemplinho de um ticket, né? Quando a gente compra a participação, né? Se compra uma participação para entrada, né? Para participar na batalha, para competir, né? Na rodada do mês. Então aqui, como eu falei aqui, claro, eu vou estar explicando para vocês, mas isso aqui são lâminas do manual. A gente vai ter, a gente tem as rodadas mensais e por fim, em agosto, aqui na data 17 de agosto, a gente vai ter a classificatória aberta, né? São cases, são desafios que acontecem uma vez por mês, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, tá? São sempre aos sábados. As finais aqui do campeonato do circuito brasileiro vão acontecer em São Paulo, tá? Em setembro ou em outubro ainda a gente está validando o local para passar a data para quem quiser comprar passagem, né? Porque quem se classificar vai ser presencial. Até então todas as etapas são online, mas as duas semifinais e a final serão presenciais, ou em setembro ou em outubro em São Paulo, novamente somente para brasileiros. E a premiação, né, os top 6, a final vai ser entre 6 participantes, e esses 6 participantes, pelo menos até esse momento que a gente está falando, vão dividir uma premiação de 10 mil à medida que entrarem patrocinadores ou outros apoiadores, inclusive se conhecerem, façam chegar em contato com a gente, né, comigo também, para que a gente consiga amplificar, né, essa premiação e ser mais chamativo, né, para as pessoas virem.
Uh, Somente pessoas ou participantes, né, que tenham divulgado o seu nome podem participar, porque quando vocês adquirirem o curso ou entrarem na plataforma, vocês têm a opção de botar se vocês querem ser apresentados como Anônimo 1, Anônimo 2, Anônimo 3 ou com o nome de vocês. Mas a premiação e divulgação e final e tudo mais só vai ser dada ou concedida para pessoas que mostrarem o seu nome, né, para competidores reais, indo bem ou indo mal, né? As pessoas têm todo o direito de poderem competir sem mostrar os seus nomes. Daqui a pouco eu não quero me expor por um motivo qualquer. Tem essa opção, mas só vai estar competindo literalmente pela premiação e tudo mais as pessoas que divulgarem o seu nome, né? Tipo, eu sou o Klinsmann, eu participo, eu fiquei em 10º, né? Alguma coisa nesse sentido assim. Além da premiação, a passagem aérea de Porto Alegre, desculpa, é que eu falo de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, mas a passagem do Brasil para Las Vegas, ela vai ser custeada pela FMWC Brasil. Então, os finalistas, além da premiação em dinheiro, né, vão receber isso, mas o finalista, né, o campeão brasileiro, vai ter a passagem paga de ida e volta daqui para Las Vegas, porque além da passagem, né, ele vai ter uma vaga para direto, né, pro dia das finais lá do campeonato em Las Vegas. Então, a passagem aérea é custeada pela organização, mas hospedagem, alimentação, se a pessoa tem visto ou não, se o campeão sabe falar inglês ou não, isso aí é uma questão do próprio finalista ou do campeão, né? Então a gente custeia, tem a premiação e também a passagem aérea, mas essas outras questões é por parte ou por conta do próprio participante. Tá? Aqui é só uma figurinha para vocês entenderem o formato. Então a gente está tendo rodadas mensais desde abril, então abril já foi, maio já foi, junho já foi. Nesse momento que a gente fala vai acontecer a de julho, daqui 3 semanas basicamente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de julho de 2024. E por fim, né, a gente vai ter 20, na verdade, tanto a rodada de abril quanto a de maio a gente teve que fazer uma errata, então ao invés de 5 se classificaram 6 em cada uma das duas, mas fato é que o padrão seria 20 classificados nas 4 rodadas primeiras. E a classificatória aberta, que vai acontecer em agosto, vai classificar mais 16, ou nesse momento que a gente fala, 14, porque já teve uma mais em abril e uma mais em maio. Isso tudo para a gente chegar nos 36 participantes que vão participar de uma rodada de quartas de final ainda online, né? E tudo isso aqui é online. Então vai ter uma rodada de quartas de final com data também a ser divulgada no finalzinho de agosto ou no máximo no início de setembro, para que desses top 36 participantes do Brasil a gente chegue nos top 12. Por quê? Porque estes 12, o top 12, vão ser os que vão estarão competindo, né, nas duas semifinais entre 6 pessoas, onde uma semifinal com 6 pessoas passam os 3 melhores e da outra semifinal também de 6 pessoas passam os 3 melhores. Ou seja, os 3 melhores da primeira e os 3 melhores da segunda serão os 6 finalistas, literalmente, né? Dos quais, tanto esse evento aqui, ó, semifinal 1, semifinal 2 e finais, vai ser tudo no mesmo dia, presencial em São Paulo. Beleza? Caso algum dos finalistas, né, dos participantes, né, desse top 12 não possa comparecer presencialmente lá nas finais em São Paulo, a vaga vai se estender naturalmente para o próximo melhor classificado e assim sucessivamente até a gente ter as 12 vagas preenchidas. Beleza? Como eu falei antes, mas aqui falando formalmente, né, o campeão brasileiro vai ter a vaga garantida, né, para o Game Day, que é o dia das finais. O campeonato lá, o evento em Las Vegas é um pouco diferente, é mais amplo, tem universidades, tem palestra com MVPs, né, de Excel do mundo todo, né, então o evento lá é maior, o evento é 3 dias, mas o campeonato, digamos assim, o brasileiro já entra no dia das finais, né, ou no Game Day que eles chamam, que é, se eu não me engano, no dia 4 de dezembro. O evento vai do dia 2 ao dia 4 de dezembro, beleza? Bom, a passagem aérea custeada já falei, o visto, hospedagem, alimentação e conhecimento ou fluência do inglês, tanto para falar quanto para ler os desafios, porque no Campeonato Brasileiro os desafios são em português. Lá no Campeonato Mundial os desafios são em inglês. A pessoa pode usar o Excel em português, mas o arquivo vai vir em inglês, com instruções tudo em inglês para ser resolvido, tá? Aqui a foto do hotel é no Luxor Hotel, é um dos mais top que tem lá em Las Vegas. Lá só tem hotel top, né? Vamos falar a verdade. Eu fui aqui no passado, então tô aqui lá no palco, eu não fui finalista, mas estava lá no evento, competi na repescagem, quase consegui, eu caí fora por erro de tradução, acreditem ou não, algumas pessoas já conhecem essa história, mas estava lá representando o Brasil, assistindo, só não estava assistindo na primeira fileira, porque a primeira fileira era dos participantes que iam jogar a próxima rodada, então eu estava na segunda, né, mas estava lá no meio de todo mundo, essa primeira não, mas essa foto aqui é minha e essas outras aqui também são. Aqui é dentro da arena, né? Isso aqui é na HyperX Arena, né? Dá pra quem conhece marca de fone de ouvido, de mouse e tal, computador, memória RAM. A HyperX é uma marca, né? De utensílios, né? Dispositivos
de computador, e eles têm essa arena de esportes lá, tem final, sei lá, de Pokémon, de CS, de LoL, de Dota, né? E o Excel ano passado também foi lá, televisionado pela ESPN e com todo esse glamour que acabou tendo, né? Aqui também, várias estações aqui na esquerda que ano passado não foram utilizadas, mas esse ano vão ser utilizadas porque vai ter mais participantes, então vai ser bem legal, vai ser bem intenso o evento esse ano. Né? Aqui as estações também, mais fotinhos aqui. Aqui uma observação, ó. Caso o campeão brasileiro não consiga, por qualquer motivo, representar o Brasil em Las Vegas, a vaga e a passagem aérea vão ser transferidas para o segundo colocado, e assim sucessivamente, até que alguns participantes esteja habilitado. Então, desculpa. O campeão brasileiro seguirá sendo o campeão brasileiro, mas se por algum motivo ele não conseguir ir, a premiação dele em dinheiro ele ganha, mas o valor equivalente a uma passagem não vai ser para ele, vai ser para o segundo ou para quem tiver o visto, né? E assim a gente vai seguir o ranking até que a gente consiga eleger um dos brasileiros para representar lá fora no Mundial, né? Representar o Brasil lá fora. Que nem eu falei, isso não interfere na exposição, o campeão vai seguir sendo o campeão, mas se eventualmente ele não puder ir por algum motivo, esta vaga, esta viagem vai acontecer para o segundo, para o terceiro ou para o quarto colocado, né? Explicando o formato dos arquivos, né? Agora vamos para uma parte mais técnica. Todas as rodadas mensais vão ser disputadas, né? Para se resolver um arquivo com questões de nível de dificuldade crescente, tá? Cada desafio vai ter 7 questões regulares e 5 questões bônus, tá? Já vou mostrar para vocês aqui um exemplinho. As 7 questões regulares, né, são 7 perguntas, mas vocês vão entender que tem mais perguntas dentro de uma pergunta, lá mais casos para serem resolvidos. Elas totalizam 1000 pontos e as 5 questões bônus elas totalizam 250 pontos, tá? Com isso, todo o case, o máximo de pontuação que dá para ser feita é 1250, tá? Seguindo aqui, então aqui tem um nível, ó, deixa eu pegar e ler aqui para vocês, ó. Qual a quantidade, né, ou o quanto tem desses tipos de produto no store, né, sei lá, na loja, na venda, né? Esse aqui é um recorte de um case que teve. Então a gente tinha que procurar, tipo aqui bread, toothpaste, soda, a gente tinha que procurar itens, né, no mercado dentro de uma base de itens, tipo de um estoque e trazer quanto tinha, né? Então essa aqui é uma questão que a pergunta é a mesma, mas vocês podem ver que tem 10 perguntas, entre aspas, dentro desta uma pergunta, porque a gente tinha que aplicar essa pergunta ou esse raciocínio para 10 questões, para 10 cenários diferentes, né? Então é como se fosse, falando de Excel mesmo, soma C ou conte C, né? Quantos né? Quantos aparecem dentro de uma lista lá de um estoque, né? Então aqui na direita está o exemplo, né? A gente tem aqui os tipos de produto, né? Bread, bagels, cookies, donuts, né? E a quantidade, né? 5, 9, 2, 3, que a gente tinha que fazer a contagem de quantos tinha de cada um desses que estavam sendo pedidos. Então esse aqui é um exemplinho do formato. Outro tipo de questão, que são questões bônus, né? Aqui, essa questão anterior é a questão 1, então tem 7 questões, onde de cada uma dessas 7 vocês podem ver que tem várias da mesma para serem respondidas dentro daquele bloco, né? A gente tem questões bônus também, que são questões individuais também falando daquele case. Nesse caso aqui, desculpa, é um recorte de outra questão que falava sobre números, conversão de hexadecimal e tudo mais, então são questões à parte, né? E aqui a gente tem a pontuação, essa aqui a pontuação é diferente porque ela era da semifinal, né? Mas enfim, só para entenderem, né? Como eu falei antes, a gente tem 7 questões regulares ou protocolares e 5 questões bônus, né? Aqui está um exemplinho, né, de uma questão de supermercado, de passar por todas as gôndolas e tinha que ver qual o caminho melhor para pegar tal comida até chegar ao final, né? Então, os desafios têm coisas desde cenários presentes no nosso dia a dia até coisas completamente diferentes do nosso dia a dia, justamente porque é um exercício de modelagem de resposta, né? Tem cases que é sobre compras, tem case que é sobre lavar roupa, tem case que é sobre viajar de avião, tem case que é sobre cartas e naipes e cassino e roleta, enfim, tem uma infinidade e é uma fonte inesgotável de aprendizado. Isso aqui já está o meu relato aqui para vocês. Participem, quem puder, testem, porque isso aqui realmente vai fazer vocês aprenderem e evoluírem, seja para competirem no campeonato, para querer ser campeão ou não. Quem quiser melhorar no Excel, está aqui um ótimo exemplo, tá? Uma ótima oportunidade. Esse link aqui eu acho que ele tá para ser atualizado, porque a gente mudou aqui, que nem eu falei, isso aqui é um recorte do nosso manual, a gente ampliou o site para ser tipo um aplicativo online, onde vocês vão poder personalizar o login de vocês, vão conseguir comprar todos os cases lá dentro, né? Tem cases do brasileiro, tem cases do mundial traduzidos para português, né? Nada impede também das pessoas, participantes, adquirirem os cases do mundial em inglês para testarem, né? Para treinarem também.
Mas enfim, eu vou pular esse slide porque até nem sei dizer se esse link segue valendo. Qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, né? Então, como participar? Cada batalha dessas mensais que estão acontecendo de abril até julho custa R$ 60. Para vocês terem ideia, o ticket, né, para pagar a participação do Mundial é $20. Então, claro que vai depender do momento em que a gente estiver falando e da cotação do dólar, mas entre 100 e 120 reais, alguma coisa assim, né? Então, eu consegui meio que botar na metade do preço já por contrato. Esse é o valor que a gente deve comercializar, né, a participação de cada etapa aqui. Né? E quem adquire isso aqui é das etapas de abril até junho, a classificatória aberta de agosto é um pouquinho diferente, vai aparecer aqui também, mas ao se cadastrar em cada uma dessas batalhas, a pessoa vai receber um link, né, um e-mail para resolver o desafio, e já vamos ver esses slides aqui. Tá? Para adquirir os tickets, é só entrar lá na home, né, do site fmwcbrasil.com.br, que sempre vai ter um botão da rodada mais atual ali para vocês participarem. Vão se classificar os 5 melhores de cada um. Aqui é interessante. O primeiro critério é a pontuação. E o segundo critério é o tempo, porque os cases são desenvolvidos para serem, são feitos para serem resolvidos em 30 minutos. Então, vocês vão receber o e-mail quando clicarem no começar, digamos assim, começa um contador de 30 minutos. Então, dentro desses 30 minutos, óbvio, quem classifica primeiro é quem faz mais pontos, mas havendo empate nos pontos, o próximo critério de desempate é o tempo. Ou seja, quem fez a mesma pontuação, só que entregou mais rápido ou fez mais cedo, está na frente. Né? Esse é o critério. Ok, uma vez o participante tendo classificado, ele não precisaria teoricamente participar das outras rodadas, mas na prática acontece que todo mundo sempre participa, porque primeiro é muito legal e segundo para seguir treinando, né, para seguir se aperfeiçoando, entendendo os novos desafios que estão surgindo. Né? A gente vai ter os classificados, vai ter mais classificados depois para a rodada aberta, e essa rodada aberta ela custa R$ 200. Já explico aqui por que a rodada aberta, essa de agosto, custa 200 e não 60 que nem a rodada mensal. Quem paga, né, quem se inscreve para fazer a classificatória aberta, tem direito a o próprio case da classificatória aberta, o case das quartas de final, o case da semifinal 1, o case da semifinal 2 e o case das finais. Então são 5 cases que a pessoa adquire por esse ticket. Se fosse pagar os 5 vezes 60, daria 300. Então, mais uma vez, aqui é o desconto do desconto, né, que já foi conseguido. Isso aqui está tudo escrito em contrato. Né, isso aqui é a negociação para trazer o formato para cá, porque isso aqui não deixa de ser uma representação, né, uma continuidade do Mundial, só que para o Brasil. Né? Bom, como é que funciona então? Quando a pessoa se inscreve no dia, né, naquele determinado sábado, às 2h30 da tarde, a pessoa vai receber um link da plataforma FlexiQuiz, que é a plataforma lá do Mundial que dispara os questionários, né? E vocês vão receber um e-mail falando, você vai receber a prova, clicando aqui abaixo você vai iniciar o contador e vai poder baixar o arquivo. Né? Então vou seguir o processo aqui com vocês. Quando a gente clica para iniciar, a gente cai nessa tela que já começa um contador regressivo, né, de 30 minutos e tem o link para baixar o arquivo. Então a gente clica, baixa o arquivo, né? Deixa eu ver se vai ter, então eu vou explicar na ordem aqui. As rodadas vão ter início sempre às 2h30 e concluindo às 3 da tarde, então são 30 minutos para resolver, né? A depender lá da automação, as pessoas podem receber 5, 7 minutos mais cedo os desafios, mas a partir do momento que a pessoa clica para iniciar, daquele momento ela tem 30 minutos. Exceto se ela começou mais tarde, né? Então, se a pessoa começou às 2h20, ela vai ter 30 minutos, vai poder entregar até às 2h50. Mas se a pessoa começou depois, se a pessoa começou às 2h45, ela não vai ter até às 13h15. O limite máximo, o limite superior é sempre às 3 da tarde para ficar parelho para todo mundo. Tá? Então, isso aqui são as regras sobre o tempo, né? Aí, sobre a própria resolução, como eu comentei antes, né? Voltando aqui o slide, quando a pessoa clica para iniciar, começa o contador e a pessoa tem um link para baixar o desafio. Ela baixa, responde no Excel no seu computador, mas ela tem que lançar as respostas na própria página que ela baixou, porque tem um campo específico para cada resposta. Então, colhe as respostas da questão 1, colhe as respostas da questão 2. Dentro do próprio arquivo de Excel tem esse campinho pronto só para vocês copiarem e colarem aqui, porque a partir do envio do formulário, né, das respostas que estão aqui e não no arquivo, que vai ser computado o gabarito e a pontuação de cada um. Por fim, na mesma página, quando vocês acabam, vocês têm que enviar o arquivo de vocês para que em eventual desempate ou alguma questão de a pessoa burlou porque tem que usar só o Excel, só recursos nativos, a gente consegue auditar, senão a pessoa perde o direito da resposta, né? Ou de, sei lá, contestar se ela não me enviou o seu arquivo. Tá? Então vamos lá, recapitulando. Baixar o arquivo
responder as questões e enviar o arquivo das respostas, tudo isso deve ser feito dentro dos 30 minutos, tá? Como eu falei, o site possui um cronômetro próprio e caso o participante não anexe o seu arquivo, a página vai concluir, vai enviar automaticamente as tuas respostas, né, contabilizando aí o tempo limite que é 30 minutos. Então tem que ficar bem atento, porque se vocês não mandarem o arquivo antes, as respostas vão ter sido enviadas, as respostas que vocês botaram na página, mas o arquivo não vai. Então não vai, se vocês calcularem mal o tempo, porque isso tudo é campeonato, é tudo estratégia, né? Se vocês deixarem até o último segundo e não der tempo de fazer upload, porque é minha internet, aí pode acontecer de todas as coisas possíveis, mas calculem para mandar o arquivo antes, senão vocês perdem o direito de réplica ou tréplica, né? Ou contestação, eventualmente, de notas. Aqui é um recorte do Mundial, mas o nosso é bem parecido, né? A cada rodada a gente vai fazer a divulgação dos classificados, né? Ou também de eventualmente quem fez uma pontuação maior, mas já estava pré-classificado, como diz aqui nessa tela. Também vai ter o histórico completo. Esses aqui são prints do Mundial, mas a gente já tem as nossas classificações do brasileiro lá no site da FMWC. É só dar uma tela de scroll para baixo que já aparece, né? Agora sobre regras. Todos os participantes deverão resolver os desafios utilizando apenas o software de planilhas eletrônicas Microsoft Excel. Então não é Numbers, não é LibreOffice, não é Google Sheets, esse é um campeonato de Microsoft Excel. Beleza? A gente encoraja, tá, fortemente que todo mundo que participe utilize, caso tenha ao seu dispor, né, a assinatura do Office 365, porque principalmente, né, o recurso de matrizes dinâmicas e todas as funções, né, Paracol, Paralim, Let, Lambda, enfim, todas essas novas, dividir texto que são muito úteis, sequência, único, filtro, né, a lista vai longe, né? Isso dá muita agilidade e muita produtividade, tanto para o dia a dia da vida da pessoa, quanto, obviamente, numa situação onde tu tá também batalhando pelo tempo aqui dentro dos 30 minutos, tá? Somente poderão ser utilizados recursos nativos da ferramenta, ou seja, nenhum instalável externo poderá ser utilizado. Eu tenho um plugin da minha empresa que me ajuda a fazer a tabela dinâmica mais fácil. Não pode. Ou se eventualmente for burlado, isso for feito nas rodadas online, que a gente não tem como saber, né? Isso facilmente vai ser desmascarado na rodada ao vivo, porque as pessoas eventualmente são convidadas a participar online, né, com a tela apresentada comigo e com o Laender de narrador e comentarista, né, e ainda mais nas finais, né, que vai estar todo mundo olhando a tela de todo mundo e não pode. Então a pessoa, se ela for, ela vai padecer ali bem rápido, né. Por fim, sobre as regras, né, o que pode e o que não pode. Pode usar VBA? Pode. Pode usar Power Query? Pode. Pode chutar a resposta? Usar aleatório entre? Pode. Né? Pode usar tabela de dados, eu botei aqui deve, né? Pode como deve, né? Para conseguir tudo que vocês tiverem aqui de recurso, isso aqui são todos os recursos possíveis, né? Utilizem, né? Pode usar funções lambda, né? Pré-definidas? Pode. Daqui a pouco tem uma função lambda lá que calcula o saldo de uma aplicação depois de X meses, sei lá, alguma coisa meio maluca. Se tu já tem isso pronto, tu pode levar e, entre aspas, carregar as tuas funções lambda, né? Pré-feitas, né? Funções customizáveis, personalizadas, pode levar também. Né? E por fim aqui, pode usar mouse com mais botões? Eu posso levar o meu teclado? Posso usar? Pode. Né? Isso aí, essa última aqui é uma regra que ela se mostra verdadeira, a gente imitando, digamos assim, o Mundial, porque no Mundial, eventualmente, os jogadores utilizam o seu mouse que tem mais um botão, menos um botão, daqui a pouco já tem algum comando ali, quem é dos games talvez manje um pouco dessas questões de macro de mouse, de atribuição e tal. Mas enfim, tudo isso pode, tá? Esse é o último slide, pessoal. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu acho que é esta aqui, essa aí, né, para falar com vocês, dando um zoom aqui. Então, seja você também parte dessa história, né? Esse aqui, 2024, está sendo o primeiro ano que essa operação vem para o Brasil, né? Eu estou fazendo o possível aqui na minha parte, o Laender também aos pouquinhos, né? As pessoas estão conhecendo o formato, estão tentando participar, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Meio síndrome do impostor, será que eu participo? Será que eu não participo? Será que eu consigo? Será que eu sou bom? Aí se o formal, né? Para tudo isso tem uma saída, um antídoto, as pessoas podem botar como anônimo e não botar o seu nome, né? Mas isso aqui em última instância na minha humilde opinião, por isso que eu, como é que eu vou dizer assim, estou erguendo essa bandeira, trazendo essa bandeira, né? Trazendo o formato para cá, é a melhor forma de aprender. É com exercícios, tendo feedback, acertando, errando, mas o que eu errei nessa? Como é que tal pessoa fez aquele case em 20 minutos e eu em 30 não consegui nem a questão 6? Isso acontece muitas vezes, tá? Porque também é uma questão de treinamento. Tem coisas que são pedidas que são muito fora do lugar comum do usuário do dia a dia, digamos assim,
né? Mas tudo isso ajuda no aprendizado, no desenvolvimento, na evolução. Como é um campeonato, isso aqui eventualmente vai ter exposição, vai ter foto, vai ter nome no LinkedIn para todo mundo ver. Então a gente, de fato, encoraja, pede literalmente, né, que testem, façam um primeiro teste, participa de uma rodada mensal. Vocês vão ver que não tem volta. É muito legal participar. Eu sou suspeito, senão não teria participado do Mundial, não teria trazido como negócio isso para cá, né? Que implica em várias outras questões legais e burocráticas e com comunidade também, né? Então, pessoal, eu acho que é isso. Né, tá vendo aqui, ó, 30 minutinhos cravado praticamente de vídeo. Espero ter conseguido passar as informações para vocês. Acessem o site da FMWC, tá? Que lá tem o manual do participante. Caso vocês façam o cadastro lá, comprem algum case, vocês vão conseguir ver o histórico de pontuação de vocês, a pontuação dos outros participantes, bandeirinha do estado, né? Porque afinal é um campeonato brasileiro, né? Mas enfim, acho que o recado aqui tá dado. Agradeço a todos que ouviram até aqui, né? E peço que compartilhem. Isso aqui, de fato, é um formato que a gente está acreditando bastante, né? E tenho certeza que, a partir do momento que a pessoa participe uma vez, ela vai ver o valor disso e vai querer participar mais vezes, e falar para os colegas. E, no final das contas, isso tudo vai gerar uma corrente virtuosa e positiva para que todo mundo aprenda, evolua e siga melhorando. Tá, pessoal? Me despeço aqui. Klinsmann, até mais. Nos vemos nas próximas rodadas, tá, galera? Até mais.